A vezes, como madres, pensamos que temos que intervenir quando vemos que nosso hijo está sendo algo que vai ser uma catástrofe. Por exemplo, quando o niño está colocando água em um vaso e vês que ele o vai levar solo e aquilo já te salta las alarmas. Pero, e se eu te dijera que lo que tienes que hacer es nada e simplesmente mirar a tu hijo? Este é o podcast La Era Montessori. Mi nombre es Alessandra. Hoy empezamos a temporada 2 do podcast e neste primeiro episódio vamos falar sobre a observação, porque ele é tão importante no método Montessori e tudo o que tu puedes conseguir se realizas a observação de tu hijo ou de tu aluno de uma maneira habitual. Mi nombre es Alessandra Mosqueira, eu sou assistente Montessori para as etapas de 3 a 6 e 6 a 12. Sou madre de um ninho de 14 anos que ha estado durante 10 anos fazendo Montessori em casa comigo. E aqui nestes momentos Montessori eu comparto sobre nossa experiência e sobre o método Montessori para famílias e profissionais da infância. Eu me recuerdo uma vez quando meu filho tinha uns 4 anos. Nós já levávamos 2 anos haciendo Montessori em casa e já teníamos vários materiais. Incluso esta era a habitação onde ele trabalhava. Teníamos uma estanteria aqui desse lado, se tu estás vendo o vídeo, não? Aqui meu lado esquerdo tinha uma estanteria onde estavam seus materiais. E uma coisa que me frustrava muito nessa época era que eu queria que meu filho fosse como os alunos da escola Montessori, que estão ali no ambiente, que vão por livre e espontânea vontade à estanteria e correm na bandeja e la levam à mesa e começam a trabalhar de uma maneira super concentrada, não? E meu filho não fazia isso. E eu pensava, por quê? Por que será que não consigo que ele haga isso? Se eu lhe apresento os materiais, se tem um ambiente preparado, se lhe dou a libertar, que é que ocorre? Por que que sempre quando ele está ali comigo, ele está sempre me pedindo: "Mamá, corre só para mim". Ele nunca corria os materiais por sua livre e espontânea vontade. Sempre tinha que ser eu que corresse os materiais para usar com ele. Isso era algo que eu não conseguia compreender por que passava. Então eu me frustrava muito. E um dia, quando ele tinha mais ou menos uns 4 anos, eu estava limpando a cozinha e de repente escuto sua vocecita que estava cantando. Ele estava solo nesta habitação, tinha a porta aberta, não? Então ligava à cozinha que ele estava cantando e isso me saltou assim as alarmas, porque eu sabia que sempre quando Isa estava cantando era porque ele estava fazendo algo e estava concentrado. Esta era a señal que ele me dava de que ele havia conseguido concentrar-se, era quando ele cantava. Então, eu deixado tudo o que estava fazendo e vim a ver o que ele estava realizando naquele momento, pero me escondi detrás de uma porta para que ele não pudesse ver-me, porque não queria interromper, eu queria ver exatamente o que ele estava fazendo naquele preciso momento. E foi muito bonito, porque o que ele estava fazendo naquele momento era que ele estava utilizando um material solo. Ele estava usando o mapa de los continentes e mientras ele ia sacando cada peça, não, cada peça do mapa de continentes, ele representa um continente. Tem o continente africano, da América do Sul, da América do Norte, Ásia e etc, não? E a cada peça que ele levantava, ele cantava uma canção que eu lhe havia ensinado durante a apresentação do material, não? Quando apresentamos esse material aos ninhos pequenos, lhe apresentamos cantando, não? Pelo menos assim eu havia aprendido naquele momento, que tinha que cantar uma pequena canção, não? Que dizia África, América do Sul, uma coisa assim mais ou menos. E ele estava justamente cantando essa canção e a cada peça era o continente da letra da canção.
E quando vi aquilo, me senti super emocionada, não, né, me escondi, porque tinha muito medo que ele me visse, não queria interromper, e vi que aquele trabalho estava funcionando, que não estava sendo em vano, que não estava perdendo meu tempo. Ele estava aprendendo, ele estava pendente de mim, ele estava absorvendo aquele trabalho que realizávamos juntos, não, em nosso after schooling. Foi um dia muito bonito para mim, algo que nunca me olvidarei, eu creio, não, de ver como eh, de como se meu hijo era capaz de atuar como é ninho da escola Montessori, pero ele necessitava um pouco de tempo. E isso foi algo que me ha permitido também, graças à observação. Por que é tão importante observar em Montessori? Porque o método Montessori, ele só existe por la observação. Incluso Maria Montessori dizia que ela não havia criado nenhum método. Ela não lhe amava isso que nós outros conhecemos por método Montessori, ele não lhe amava de método Montessori, ele lhe amava de pedagogia científica. E essa pedagogia científica, ela é científica porque ela está basada em la observação científica. Maria Montessori era médica, psiquiatra, e antes dela começar a desenvolver este método Montessori, não? Ela havia passado anos trabalhando com um grupo de ninhos com necessidades especiais. E foi a partir desse trabalho que ela realizou com esses ninhos, e no momento que ela decidiu aplicar o mesmo com os ninhos normotípicos, não só funcionou muito bem, como ha tenido uns resultados surpreendentes que acabaram levando Maria Montessori aos periódicos. E esses periódicos acabaram cruzando o oceano e foi chegar aos Estados Unidos, e logo os americanos também queriam conhecer a doutora Montessori, porque diziam que ela realizava milagros com os ninhos, pero na verdade ela não estava realizando nenhum milagro. Ela só estava proporcionando esse trabalho que os ninhos querem realizar, e também ela estava observando a los ninhos em seu trabalho, não? E nesse ambiente preparado, ele observava e ia sacando conclusões, e a partir dessas conclusões que se foi construindo aquilo que seria conhecido como método Montessori. E por que é tão importante também observar? Porque vai ser por meio dessas conclusões que vas a sacar com a observação que vas a saber se tu filho está preparado para aprender uma determinada coisa ou não, se aquilo lhe deixa feliz ou se não lhe deixa feliz, não? É tudo com base na observação. Nós sabemos se o ninho está aprendendo com base na informação, em essa observação que realizamos com os ninhos em el ambiente Montessori. E isso tu também, como madre, podes fazer com tu hijo, porque também te vai ajudar muitíssimo a conhecê-lo melhor e a saber ah, muito mais a respeito dele. Pero por que nos cuesta tanto fazer essa observação? Bueno, isto é porque o adulto, de uma maneira geral, ele não crê em ninho. Porque a maioria de nós, quando éramos niños, nadie creía em nós. Então, nós aprendemos que, como adultos, temos que atuar de uma determinada maneira, porque senão o niño se vai subir a la xepa, não? Então, tens que ser muito forte, não? Tens que gritar, tens que proibir, não? Porque é isso que se espera de um adulto. E quando o adulto faz isso, o que ele consiga é nada mais e nada menos que prejudicar tudo, na verdade, não? Se nós permitimos que o ninho realize esse trabalho, se nós estamos observando esse trabalho, então o ninho ele vai conseguir aprender aquilo que nós queremos que ele aprenda, não? Se, por exemplo, se nós permitimos que o ninho se sirva com um vaso de água, o que o ninho vai conseguir é que ele vai aprender a como se servir um vaso de água. Pero
se ao revés, se quando ele está llenando o vaso de água, ele está com a água hasta el borde, não? E tu ves aquilo e dices, madre mía, se vai poner tudo perdido, e tu lhe interrompes e dizes, não, não é assim que se hace. E no momento que tu gritas com o neninho dizendo, não é assim que se hace, o neninho vai parar e ele vai entender que ele não é capaz de servir-se um vaso de água, que quem sabe é o adulto. O adulto é mais inteligente que ele, o adulto é mais forte que ele, o adulto é mais poderoso que ele. Então, por que ele, que é tão pequeno, tão débil, tão tonto, tão incapaz, tem que esforçar-se a aprender a servir-se um vaso de água? É mais ou menos isso o que vai passar dentro da cabecita de tu hijo ou de tu aluno. Então, tens que tomar cuidado e evitar essas interrupções, porque como a própria Maria Montessori dizia, não, qualquer ajuda desnecessária, perdão, qualquer ajuda innecessária é um obstáculo para o desenvolvimento. E a maioria das ajudas que os adultos prestam aos ninhos são ajudas innecessárias, são interrupções. E toda vez que tu interrompes o ninho em algo que ele está haciendo, se corta essa concentração. E quando se corta a concentração, o ninho não aprende. É necessário que a concentração termine todo o seu ciclo, não? Ele tem que terminar o trabalho por livre e espontânea vontade, porque no momento que ele termina, que ele disse, vale, é isso, terminei. Então se cumpre todo o ciclo e aí sim ele consegue aprender. É assim que funciona. Quando hacemos a formação de guia Montessori ou de assistente Montessori, ao menos quando nos formamos com AMI, na metade do curso de assistente, ele está destinado em aprender a observar. Então, se hace um montão de exercícios com objetos, com animais, com plantas, com bebês, não? Hasta ligar ao ninho de la idade que tu te estás formando, não? Por exemplo, se tu te estás formando para ser assistente de 6 a 12 anos, vas a passar por os exercícios de observação de objetos, de plantas, de animais, de bebês, de niños pequenos, hasta ligar ao ninho de 6 a 12 anos, não? Vas passando por várias etapas, não? E isso é muito importante porque nós não sabemos observar. Essa que é a grande realidade, não? A observação é escrever aquilo que tu estás vendo. Não? É uma grande descrição. Tens que ter um quaderno, um bolígrafo e estar ali apontando tudo o que tu estás vendo. E a partir de todos esses dados, então, vas a sacar conclusões. E no caso de um ninho pequeno, quando é um ninho menor de 6 anos, temos que estar muito atentas a los movimentos do ninho, como ele mueve os lábios, as manos, os dedos, as pernas, os pés, se ele trabalha sentado, se ele trabalha tumbado, se ele gusta trabalhar sentado à mesa ou se ele gusta mais trabalhar no suelo sobre a alfombra Montessori, como são os movimentos quando ele está caminhando por la sala, quando ele está realizando algum trabalho com algum material, como ele faz esse movimento de pinça. E quando estamos fazendo uma observação de um ninho maior de 6 anos, então já o foco é distinto. Temos que estar mais atentas à maneira que ele habla, a las palavras, não, que ele traz, para saber o que ele está interessado naquele momento, como ele se relaciona com seus companheiros. Não, é muito importante em la observação de ninho maior de 6 anos ver como ele está em grupo, porque uma das maiores necessidades de ninho de 6 a 12 é estar em grupo. Então, temos que ver como ocorre essa relação dentro do grupo, se o ninho está mais quieto ou se ele está participativo, não? Entre outras coisas. Então, mientras no primeiro plano de desenvolvimento, nos niños de 0 a 6 anos, é muito importante o movimento, porque nessa etapa o niño é muito físico, não? Então, temos que ver como ele se está desenvolvendo desse ponto físico. Com o niño maior de 6 anos, já não é mais importante esse aspecto físico, é mais importante o aspecto intelectual. Então, temos que ver como ele habla, como ele se porta, como que ele reaciona, como ele se relaciona com os demais, com os adultos, com os outros ninhos. Não,
distinto. E pode ser que tu me vas a dizer, Alessandra, me cuesta muito observar a meu filho porque tenho muitas ganas de interrompê-lo e não sei, me sinto desesperada, não? Isso é algo muito comum de escuchar. Quando tu te sientas desesperada, com muitas ganas de interromper al niño, tu puedes fazer duas coisas que te vou ensinar. Uma delas é sentar-te sobre tu mano, vale? Estou aqui ensinando na pantalla para quem não está vendo, o gesto de sentar-se em cima de las manos. Quando tu te sentas em cima de tus manos, então é como se tu te estuvieras atando a ti mesma e isso já te impide de levantar, de ir hablar com ele, não? De interromper o que ele está haciendo. Esse é um truco que funciona muito bem. O segundo truco que existe é de ter um rosário, ou um collar, ou uma pulseira de bolitas, e para cada bolita tu vai sujetando com os dedos cada bolita e vas haciendo, não sei, pode ser uma oração, pode contar 1, 2, 3, 4, etc. Ou então A, B, C, D. Não, vas pensando em alguma coisa para cada bolita, para cada bolita. Por quê? Porque assim tu desvias tu pensamento, onde tenho que interferir no que esse ninho está sendo porque vai ocorrer a terceira guerra mundial, não? Um pouco exagero, pero bueno. E quando haces uma dessas coisas, então você já te contienes mais e assim o ninho consegue terminar aquele trabalho que tu estás observando. Como saber se o ninho está concentrado? Pois Maria Montessori tem uma frase que é muito bonita, que ela disse: "El niño concentrado é imensamente feliz". E esta é la tip que ele nos dá para saber se o ninho está concentrado e, por consequência, está aprendendo. Não, o ninho que está concentrado é o ninho que vai conseguir aprender. E como podemos saber isso? Pois muitas vezes os ninhos nos dão señales e isso é algo que vai depender muito de cada indivíduo, por isso que também é importante a observação, porque só observando tu vas a saber como que tu hijo se comporta quando ele está entrando nessa concentração, não? Por exemplo, no caso de meu hijo, eu sabia que quando ele cantava significava que ele estava concentrado. Há outros ninhos que colocam a língua assim de lado, não? Eles mordem a língua assim e deixam a ponta da língua em um canto da boca. Há outros que se movem muito, depende, não? Por exemplo, os ninhos que têm TDAH, muitas vezes eles necessitam balançar-se as pernas e, às vezes, isso é um indicativo de que eles estão eh, tentando concentrar-se, não? E há outros ninhos que eles têm que mover-se o menos possível para estar concentrados. Isso vai depender muito de cada indivíduo e isso é algo que tu vas a saber a partir do momento que observe muitas vezes a tu hijo. Pero de uma maneira general, nós sabemos que o ninho ha logrado concentrar-se quando ele está feliz. Se o ninho está feliz, se o ninho está tranquilo, se o ninho se comporta bem, então isto é uma señal de que ele ha logrado essa concentração, de que ele ha logrado aprender, que ele está feliz, ele está se sentindo mais forte. Então, aí é o que nós como guias, como professores, como madres queremos, não? Que ele ligue a este ponto. Já estamos terminando aqui este episódio número 1 da temporada 2 de La Era Montessori, pero antes de terminar, eu queria fazer uma pequena reflexão contigo. E é que quando nós aprendemos com os ninhos, não, é exatamente o momento em que nós começamos a observá-los. A observação ela te vai permitir aprender muito sobre tu filho ou sobre tu aluno. E isso é uma das coisas mais bonitas de Montessori, não? Quando nós conseguimos vencer essas ganas de interromper o ninho e ver que ele está, por exemplo, haciendo um sumo de naranja e ao final ele não supo controlar muito bem o fluxo do sumo
y ves que está escorriendo el zumo por la mesa, por las patas de la mesa, pero tú has permitido, ¿no?, que ele terminasse esse trabalho. Então, quando ele termina de fazer aquele sumo, não, e ele se sente feliz, ele se sente poderoso, porque ele ha hecho um sumo de naranja solo, e aí ele se dá conta de que, mira, se ha caído um pouco de sumo en el suelo. Então, quando ele se dá conta disso, ele vai ao rincão onde estão os utensílios de limpeza e corre um trapito, um cubo e se põe a limpar, não, este sumo que ele ha deixado cair sem querer. Então, quando vês isso, tu te sientes muito feliz, porque ves que tu niño, ele é muito mais forte, ele é muito mais capaz de lo que tu imaginavas. É nesse momento que tu entendes como Montessori é tão potente, porque ele permite ensinar todo o potencial do niño. E quando tu vês que tu niño está sacando todo esse potencial, tu também te haces las paces com tu passado, não? E, e é como se, de alguma maneira, tu perdonasses aquele adulto de tu passado que não te ha permitido fazer aquilo que tu querias haber hecho quando tinhas 2, 3, 4, 5 anos, e ele ha dicho que tu não eras capaz de fazer, e ele, como adulto, tinha a força, a destreza e o poder de realizarlo em tu lugar, não? E aquilo te has hecho sentir muito mal. Pero agora, quando tu ves tu niño haciendo esse sumo de naranja solo e limpiando lo que ha dejado caer, ves, ves que a infância é muito mais poderosa de lo que todos nosotros imaginávamos, e isso é maravilhoso. Terminamos aqui nosso episódio e déjame em comentários. Quero saber quando foi a última vez que tu has logrado observar a tu niño sem interromper. Cuéntame, porque vou a leê-lo. E se tens alguma sugerência para um próximo episódio de nosso podcast, também podes deixar aqui abaixo, que também vou ter em conta. Siga nossos momentos Montessori, dá-me um like e eu te espero em nosso próximo episódio do podcast La Era Montessori. Um beijo.